Para muitos, o futebol é considerado uma paixão nacional. Um esporte simples, mas capaz de proporcionar um misto de emoções numa única partida. Capaz de nos fazer chorar, sorrir ou gritar, né, quando sai o tão esperado gol. Transformando os jogadores em heróis ou vilões. Assim é o futebol. Mas como preservar e manter vivos na memória esses momentos? Esses registros de vitórias, derrotas, Copas do Mundo e as mais diversas histórias, não é? Nossa Opinião Livre de hoje conversa com o consultor de gestão de projetos e dono da maior biblioteca sobre futebol no mundo, reconhecido inclusive pelo Guinness, José Renato Sátiro Santiago. Muito obrigado pela sua presença, Zé Renato. Obrigado aí pelo convite. Estamos com 2 livros de autoria do Zé Renato. Vamos mostrar primeiro. Você é São Paulino? Sou São Paulino. Por um acaso, eu sou São Paulino. Mas não é esse o motivo Eu tenho 10 livros escritos, né? E esse é o meu primeiro livro sobre o São Paulo, né? É um almanaque que diz a história do São Paulo desde 30 até esse ano, né? Então, é toda a história com todas as fichas técnicas de todos os jogos. Nossa, é um registro e tanto, hein? É um trabalho árduo, né? Eu e o seu Raul Snell é um amigo que ele anotava sempre na cadernetinha. E ele, de moleque, década de 40, assim, ele anotava nas agendinhas e a gente transformou isso num livro. Então, as agendinhas, a anotação de um garoto de 4, 5 anos viraram o almanaque do São Paulo. Como é que você achou essa agendinha e esse contato? Então, o seu Raul, a gente se conheceu... Não sei como a gente se conheceu. Fui na casa dele e vi uma caixa de cadernetinhas, né? E aí eu perguntei, seu Raul, o que é essa cadernetinha, né? Nossa, aí, então estava tudo anotado e com letra de criança, sabe? Aquelas letras bem redondinhas. Não, aqui tá vendo, tem todos os jogos. Todos com os o resultado. Com as fichas completas e alguns comentados, né? Olha, que São Paulino isso aqui é o máximo. São Paulino é uma relíquia, né? E tem a questão da história do São Paulo mesmo, né? Que o São Paulo tem uma polêmica se é a história de 35, se é de 30, né? E a gente resgatou toda essa história e é de 30. O São Paulo é o time mais novo da cidade, né? Da capital, mas ainda assim é de 30, né? E tem essa polêmica. Muito bem. Tá aqui, olha, bastante. Até quando que vai? Até quando tem registro aqui? Até 2013. Olha finalzinho só. de 2013. E aqui os clássicos do futebol brasileiro. E nesse aqui? Esse aí já é um livro muito mais nacional do ponto de vista que ele mostra os clássicos de todos os estados, né? Se tem um problema, os livros de futebol, que são assim, normalmente as pessoas fazem muito do eixo Rio-São Paulo, Minas, no máximo, do Sul. E eu quis fazer um levantamento incluindo o futebol no Amazonas, no Amapá, no Acre, no Ceará, no Rio Grande do Norte. Então eu fiz, junto com um outro amigo, né, o Marcelo Bunte, um levantamento de todos os clássicos de todos os estados brasileiros. Nossa, então tem curiosidade do Acre, do Amapá, né? E é por isso que eu tenho um acervo. O acervo é um local, uma fonte de pesquisa para os meus trabalhos do livro. Que os livros são uma forma que eu tenho para manter o meu acervo. Esse aqui, por exemplo, serve de consulta para esses novos narradores, para quem está participando, quem quer realmente trabalhar com futebol, serve como consulta, porque você tem aqui registro de cada um com comentários e tudo. São mais de 200 clássicos, a gente está falando de quase mais de 1000 times, né? São mais de 1000 times contadas as histórias aí. Que maravilha. Bom, então tá. Então, por conta dessa sua paixão e você, quando começou a captar, né, e guardar esses dados, começou o seu acervo. Conta um pouquinho do seu acervo. O meu acervo começou com essa mania de anotar, né? E começou do meu avô. O meu avô, ele fundou um time de futebol na década de 50. A minha família é toda do Ceará. E meu avô criou um time de futebol porque ele achava que o futebol era uma forma de integrar pessoas. O meu pai jogar futebol, o meu tio jogar. E ele criou um time com as cores da seleção brasileira. Tá. Como chamava o time? Ainda existe. Ainda tem? É o Floresta Esporte Clube. Olha só. Um time foi fundado em 54, que foi o ano que a seleção começou a vestir de amarelo. E ele fundou esse time com as cores da seleção. Que era uma forma até de atrair as pessoas que gostavam de futebol brasileiro e da seleção. E o meu avô, ele anotava os scouts dos jogos. Então ele ficava atrás do gol anotando os jogos do time dele. Tá. Do time dele.
Essa paixão foi tão grande que o meu avô, depois de um tempo, ele murou o estádio, o campo onde o time jogava e criou um estádio no quintal da casa dele. O quintal da casa do meu avô, em Fortaleza, tem um estádio para 2.000 pessoas. Olha que máximo! Não, é uma coisa absurda, né? A gente não consegue imaginar. E o meu avô, ele era aposentado, quer dizer, vamos fazer parte de um muro, outra parte de outro muro, vamos fazer a rede agora. Então demorou anos para esse estádio ser sonho que você construído. acompanhou. E eu ia lá de férias e eu vi o meu avô lá comprando cimento, comprando uma rede. Aí um jogador... Hein? Isso dá um filme, hein? É uma coisa fascinante. E meu avô guardava os jornais, né, para me mostrar. Então eu ia para lá no final do ano e tinha um monte de jornal guardado lá do lado da rede dele. Meu avô dormia em rede. Né? No Nordeste tem essa mania de dormir em rede, meu avô sempre dormiu em rede. E aí eu pegava aquelas jornais que falavam sobre o time. E comecei a guardar. E o meu avô viu que eu gostava, ele sempre, todo ano que eu ia, tinha alguma 300 jornais guardados. É um ano de jornal guardado para eu dar uma olhada durante os 15, 20 dias que eu ficava. Então, muita coisa eu separava de lá e isso começou a ter gosto por arquivar isso, por armazenar. E não só daquele time, que é um time amador, né? Mas aí de todos os times de também. todos os times, dos times que eu gostava mais, no começo dos times que eu gostava mais, do meu time, né? E depois, um tempo, você perde um pouco, e é verdade, o colecionador perde um pouco essa visão só do seu time. Não, né? Ele quer colecionar mais, pega amor, é isso, é um amor. Pega amor por qualquer equipe. Para mim, assim, uma coisa que aconteceu no Acre, um livro sobre o futebol do Acre, para mim tem o mesmo valor, ou até algumas vezes maior valor, do que um time daqui. Quer dizer, a história do futebol no Brasil, você tem praticamente... Porque, eu não sei, tem gente que tem isso registrado? Deve ter. Uma pessoa só, porque a gente até citou aqui no início, você está no Guinness. O fato de você estar no Guinness significa o quê? Que você tem o quê? Eu tenho o maior acervo de publicações sobre futebol. E aí então publicações tem de jornais. Livros, jornais e revistas. Tudo que é papel, né? Eu tenho a quantidade grande porque esse trabalho começou justamente porque eu tinha muita coisa e eu não sabia o que eu tinha. E eu não sabia onde guardar isso, eu não tinha como guardar. Você sabia que você tinha um tesouro? Você sabia Para que mim você não era tinha? um tesouro, Silvia, Não porque era. Algumas vezes você tem aquela coisa que você tem na sua casa, você não dá tanto valor algumas vezes, né? É verdade. Algumas vezes as pessoas de fora dão mais valor que isso. Com certeza. E aí, aos 2 anos atrás, eu quis doar isso. Eu quis doar para algum juntando museu. muito, e que a mulher começou a falar, não, tem muita coisa aqui. Você bem sabe, né, Silvia? O maior Fica esse monte de jornal. Você bem sabe disso. O maior inimigo de qualquer colecionador é a mulher. Mulher, eu estou falando mãe, namorada, irmã, esposa. Porque sempre que a gente se mudava, a mesinha de centro da minha mãe nunca se perdia, mas o meu álbum de figurinha ia embora. A minha revista, que eu gostava muito, ia embora, né? Mas a questão não era nem essa, a questão de estar acumulando. A questão é que eu não sabia o que eu tinha. E eu achava realmente desperdício eu não saber nem o que eu tinha e acabar comprando coisa repetida. E eu procurei várias instituições públicas para doar. E não achei nenhuma. Ninguém queria. Ninguém sabia o que era, porque, na verdade, as pessoas não respondem. Vários órgãos públicos, secretarias de cultura, vários não respondem, não têm o mesmo interesse, porque é aquela coisa, para eles, é um monte de jornal, revista, tudo. Isso foi em 2011, 2012. Até 2011, 2012, você não tinha o que fazer com o que você... Eu tinha muita coisa, tinha alguns livros publicados, mas eu não tinha essa preocupação de coleção. Eu era um acumulador, que é a diferença do acumulador para o colecionador. O colecionador sabe o que ele tem, o acumulador, ele não sabe o que ele tem. Ele vai juntando. Vai juntando e não você sabe. Era um acumulador. Para mim, hoje eu me considerava um acumulador. Colecionador, eu tenho pouco tempo de coleção, digamos assim, porque eu passei a saber o que eu tenho. E aí, o que você fez? Vamos lá. E aí, como eu procurei e não achei ninguém, eu falei, poxa, eu tenho que arrumar alguma maneira de preservar isso. Eu peguei uma garagem na minha casa, na casa que eu tenho, uma casa de final de semana, e fechei a garagem e transformei numa biblioteca. Comprei prateleira, comprei estante, comprei deshumidificador, comprei todo um processo para armazenar isso, para classificar os livros, classificar a revista, classificar jornal. E você fez tudo sozinho? Tudo sozinho, tudo sozinho. Transformou em livros, muitos jornais, encadernou, tudo Encadenei, sozinho. tem muita coisa encadenada, né? Mas como
o meu custo é o meu, né? Então, como é que eu consigo garantir a manutenção do meu acervo? Fazendo as minhas publicações. A minha profissão é totalmente diferente dessa. Eu trabalho com projeto, gestão de projetos, com empresas, tudo. Então, eu tinha que fazer uma forma do acervo ser autossustentável. E, para isso, os livros são uma forma que eu mesmo publico os livros, né? Eu que compro a capa, mando fazer a capa, editoro, faço revisão gramatical, olha, tudo. Que legal. Vou na gráfica, mando imprimir. Os livros são vendidos no meu site ou no meu e-mail. E mesmo assim está tendo essa notoriedade. E trabalho de formiguinha, né? Trabalho de formiguinha. E o Guinness, naquela época, para mim era uma coisa totalmente absurda, que eu não imaginava que poderia ser algo maior, né? São 23.135 itens. Vamos mostrar alguma coisa que a gente tem aqui? Ó, esse aí é um álbum que eu queria muito ter, né? Que eu adquiri, que é um álbum sobre o primeiro título mundial da Copa de 58. É um álbum isso, é um álbum pequenininho, mas sabe aquelas coisas que, poxa, eu queria muito isso. E aí você consegue, aí passa a não ter tanto valor, porque para mim o maior valor é o próximo. Né? Essa revista, Silvia, tem uma história bem interessante, que é o seguinte: essa coleção de revistas eu adquiri, foi uma viúva que me procurou e que o falecido marido dela tinha sido assassinado na garagem da casa dele. E tinha uma coleção dessas revistas nessa garagem. E ele gostava muito das revistas. E ela estava procurando alguém que garantisse que as revistas iam ser bem armazenadas. E foi assim que eu consegui essa coleção, que é uma revista da década de 60. E aí você pega essa coleção e transforma num livro até para guardar melhor. Algumas eu encaderno. Outras, como está incompleta, porque algumas vezes a pessoa que coleciona falhou em alguma edição, falhou em uma publicação. Então, eu tenho que fechar o ano, por exemplo, né? Então, algumas coleções eu não consigo a coleção completa, eu consigo parcial. Então, eu tenho que fazer um trabalho de formiguinha para completar essas coleções. E aí eu não consigo encadenar, eu só consigo encadenar depois que eu completei a coleção. Quantos títulos você já tem? Quanta coisa você tem ideia? Agora já está tudo catalogado? Hoje, é tudo catalogado. Jornal, todo com assunto. Quer dizer, eu tenho um banco de dados que eu procuro o tema, eu sei a prateleira que está a posição do livro. Nada como organização para tudo, né? Para tudo. E aí você acha. E esse esse eu acho que é um grande diferencial do meu acervo. Porque se você chegar para mim e falar, olha, tem um assunto de tal pessoa, vai ser muito rápido para eu achar e passar. Porque está organizado. Organizado. Aí eu faço o quê? Eu coloco ou nas redes sociais, ou eu crio um site para isso. Para justamente divulgar que você tem esse material. As fotos das capas. Que aí aparece muito familiar. Pessoas que querem, o meu pai, o meu avô, tudo. Também tem guardado, manda para você, quer dizer, tem uma conexão. Tem guardado, bacana, ou algumas vezes querem ter uma reportagem, aí eu escaneio. Lá no meu acervo tem um lugar para scanner, tem um lugar para bater foto, tem um vídeo cassete para assistir VHS, tem tudo bem arquivado. Assim. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo comercial, daqui a pouco eu continuo e a gente vai mostrar mais fotos, né? Nós estamos conversando aqui com o José Renato Sátiro Santiago. Um instante só. Até já. Estamos de volta. Nossa Opinião Livre de hoje está conversando com o consultor de gestão de projetos e dono da maior biblioteca sobre futebol no mundo, reconhecido inclusive pelo Guinness, José Renato Sátiro Santiago. Só para a gente terminar essa história do Guinness, como é que foi para você estar no Guinness? Eu perguntei e acabei não... Era uma coisa inacreditável, porque eu entrei no site, qualquer pessoa pode se candidatar ao Guinness. Você entra no site e tem uma série de exigências, e as exigências são bastante críticas. Você tem que mandar todos os itens catalogados, todos os itens registrados. Aí vem uma pessoa que vê se você tem... Aí você tem que ter algumas pessoas, uma autoridade eclesiástica para comprovar. O processo é bastante moroso, demorou 2 anos. Eu entrei com o processo em 2012. A cada questionamento dele você tem 3 meses para atender, né? Senão o processo acaba. Nossa, né? Que massa. E só recebi em fevereiro de 2014. E aí tem que estar alguém lá para ver direitinho e atestar. Não, é o tipo da coisa, é cansativo. É meio assim, quando você está desencanado, aí vai acontecer, mas é muito moroso. Mas qualquer pessoa pode, entra no site... Você acha que tem alguma coisa? E não tem custo nenhum. Você não tem... O único custo que você tem é para enviar algumas comprovações e documento que você tem. Não tem assim, eu quero
ter o registro. Não, você tem que ter uma tramitação convencional. Algumas vezes as pessoas querem ter o registro com pressa, e aí agiliza, aí pagam para ter agilidade. Mas não era o meu caso. O meu caso... Você estava ali na garagem, estava lá na garagem, final de tudo semana. arquivado. Bom, vamos ver mais fotos dessas relíquias. O que você tem de mais raro? Bom, vai mostrar aqui? Tem. Então vamos lá, vamos devagarinho. Essa aí era a camisa do primeiro time do meu avô, né? Que era a camisa da Seleção Brasileira, 62. Olha, a camisa era assim. Era assim. A gente vai ver uma foto que está em preto e branco, mas a camisa era rigorosamente essa. Era amarela, com gola verde e calção azul. Esse é o time de 62, que é a Copa o bicampeonato, né? E é uma Fatos e Fotos, é uma revista que já não existe mais, mas é uma revista bem... Esse é o time do meu avô. Ó, é preto e branco, mas é aquela camisa que nós vimos, tá? E aquele ali é seu avô? Não, olha só, o goleiro é o meu tio. Quem é o goleiro? Mostra aí. O goleiro é o meu tio. Tá. Então, o meu pai é o da ponta. A minha mãe conheceu meu pai por causa dele, porque era irmão dela. Esse também é meu tio. Era um time, esse aqui é o sítio do meu avô. É o quintal da casa do meu avô. Então, ele tinha esse time e que jogavam. E esse quintal que virou hoje um estádio. Virou um estádio. Essa é uma camisa anterior àquela camisa amarela, que era a camisa toda verde. O meu tio, meu pai e meu tio. Ok. Então, o time era isso. O time eram amigos jogando. Vamos lá? Aí a seleção de 58 também é uma foto bem rara, assim, porque a gente fala assim, os títulos, a gente fala, uma foto de time de 58, sempre mostram a final. Aí a gente acha que 58 só teve uma foto, e todo mundo usa a mesma foto. Isso que é um problema dos arquivos, né? Essa foto é uma foto dos primeiros jogos da Copa de 58, que tem o De Sorte como lateral, que é uma foto rara justamente porque não tem o Djalma Santos, que foi o jogador que disputou a final. Que é uma foto bem rara e colorizada posteriormente, porque as fotos eram todas branca e preta. Ah, que interessante. Então isso é uma foto rara, bem rara. Dentro daquilo que a gente perguntou. É uma foto muito rara. É uma foto bem rara de se conseguir, de achar. E aí, esse já está com a legenda direitinho. Esse já está com a legenda porque esse já faz parte do almanaque, né? Porque aqui tem registro de jogadores e ex-jogadores do São Paulo. Porque eu fiz um levantamento. Quem tem aí? Vamos ver. Aqui tem o Zé Carlos Ferrão, que é um jogador de São Paulo de muito tempo. O Barbiroto era um goleiro da década de 80. Esse aqui tem o Nelsinho, tem algum Márcio, Heriberto, Vilela. São jogadores em uma época que o São Paulo mal ganhava títulos e que no livro eu identifiquei 1.200 jogadores do São Paulo. Então, no livro, tem 1.200 jogadores e a campanha de cada um no São Paulo. Que maravilhoso, jogando, muito bem. Tem mais aí? Vamos ver. Agora já é uma coisa mais tranquila. Quer dizer, as fotos que você escolheu para mostrar aqui pra gente, né? Mais ou menos vai dentro daquilo que você ama, de paixão. Vai entregando o meu time. Mas essa foto eu coloquei porque esse foi uma das últimas vezes que eu fui para estádio. Eu não frequento estádio. Por quê? Eu acho muito violento. Eu sou daqueles que eu sempre frequentei estádios, sempre fui, chegava 3, 4 horas antes do estádio. Mas pode ser o DNA lá com o avô, não é? Então, mas hoje eu acho que as coisas estão muito difíceis de você encarar um estádio, chegar muito tempo, né, tudo. E eu frequentava muito estádio, eu era realmente fanático de ir em todos os jogos. E eu deixei muito isso de lado. E essa foto aí, você falou que era... É uma das últimas vezes que eu estava em estádio para assistir um jogo de futebol. Foi em 91, 92, e já em 93 eu já pedi, não por derrota ou vitória do time, porque é o que eu comentei contigo, quando o colecionador já não tem muito essa paixão, lógico, a não ser que seja o colecionador de itens e só do seu time. Essa coisa de não gostar de um time e não gostar do outro. Eu sempre torci para equipes que nunca foram campeãs, justamente para eu saber a história daquele time. Muito bem, acabaram as fotos então? Então vamos lá. Eu quero já que você puxou esse assunto, como é para você ter essa responsabilidade de perpetuar a história e a memória do futebol? Então, na verdade, a responsabilidade, todo mundo tem um pouco desse papel, né, de perpetuar. Eu sou mais um instrumento a uma pessoa que tem um acervo, que armazena, e o fato até mesmo de sair algumas publicações sobre isso, incentiva outras pessoas a fazerem. Eu acho que esse papel é mais importante, né? É incentivar que cada um, o que é importante para você conta a sua história, né? O acervo físico, o valor dele é muito
pouco, perto do que realmente é resgatar a memória, né? Porque toda boa lembrança que eu tenho, ou as más lembranças, a gente guarda e compartilha com o outro, né? Não precisa estar em papel. Claro. Não precisa estar o livro. Mas eu acho muito maior, importante esse trabalho que você faz, porque assim, né, já que a gente continua com esse, não sei, essa conotação, né, o país que não tem memória, independente de qualquer coisa, você que faz com que isso aconteça, você acha que o Brasil não tem memória, a gente não preserva os nossos ídolos? Não, isso eu não tenho a menor dúvida. O Brasil, ele passa à margem essa questão, né? O Brasil, algumas vezes, a gente fica indignado com o descaso que o poder público, em geral, faz com a questão do futebol e qualquer outro esporte, né? Enquanto os jogadores têm o holofote da conquista, é uma coisa. No momento seguinte, acabou. Acabou, né? Tem que estar sempre aí, provando, né? E nós, as pessoas comuns, não. Nós temos a memória da lembrança a felicidade que a pessoa teve em compartilhar alguma coisa com a gente, né? A gente vê uma foto aqui, o Garrincha e o Jair da Rosa Pinto. O Garrincha morreu sem nada. Pobre. Pobre, sem nada e sem nenhum reconhecimento de nada. Mas veio o povo muito depois, gostava, né? Até hoje, reverencia, Garrincha, então, mas enfim. depois Mas é aquela coisa ele também ajudou a morrer sem nada, né? Sem dúvida. Eu sou totalmente averso, assim, o jogador gastou, vamos fazer algo em prol do jogador. Não é por aí. Você como gestor, não é por aí, porque né? senão a gente fica com aquela coisa de, poxa, eu tive a oportunidade, joguei fora, mas eu vou ter outra... Não é isso. Perpetuar a memória é muito mais do que isso, né? Pequenos atos podem significar isso. E o Brasil, eventualmente, o poder público gasta muito com algumas coisas que não vão perpetuar a memória coisa nenhuma. É mais um holofote, show... Isso tem um valor duvidoso, porque o valor é de curto prazo. Bom, a gente tem mais fotos aqui, vamos ver mais algumas. Esse aí é um goleiro que foi recordista mundial de tempo sem tomar gols. E é um brasileiro, Neneca, que as pessoas não lembram dele. E está por aí, está bem de saúde, está tudo bem. E é uma prova quanto a gente esquece os nossos ídolos, que é um goleiro brasileiro, negro, que o Brasil teve uma questão com um goleiro negro por causa do Barbosa em 50, que sofreu gol. E o Neneca foi recordista de maior... Da seleção? Nunca jogou na seleção. E é recordista mundial de tempo sem tomar gols. E onde ele jogava? Ele jogou no Guarani, foi campeão brasileiro pelo Guarani, jogou em Pernambuco, jogou em vários países, vários estados. E nós não lembramos dele. Mas você tem essa... Bom, vamos falar dessa daqui, daí eu continuo. Aqui nós temos aqui o Orlando e o Pinheiro, são jogadores de São Paulo. Anos 50. Anos 50, e aqui embaixo o Pinheiro já é com a camisa antiga da seleção, camisa branca, que é o primeiro uniforme lá da década de 30, década de 50, que o Brasil deixou de usar porque perdeu a Copa de 50. Tá? O futebol também tem muito essa coisa da superstição. O Palmeiras jogou com o azul, não jogou mais em 54, né? O Corinthians jogou com o uniforme de tal cor, deixa de usar depois que perde. Tem muitas essas curiosidades aí no futebol de forma geral. Dentro de tudo que você coleciona, o que você recebe, tem assim, você vai de alguma forma construindo uma história, né? É como se fosse um quebra-cabeça, como você mesmo falou. Então, às vezes você recebe um álbum de figurinha, falta alguma coisa, você vai buscar. Às vezes você recebe uma coleção, está faltando, você vai pesquisar. Tem alguma coisa que você queria muito, realmente demorou para você conseguir? Olha, sempre o meu desejo é o próximo, né? Então, a partir do momento que eu consigo, ele Isso é uma coisa de acumulador, né? Ou não? Não, eu sei, mas tem algumas coisas assim. De criança, eu tinha uma coleção de figurinha que vinha no chiclete, que chamava Futebol Card, que vinha num chiclete grande, assim. Não é do seu tempo, é do meu. Espero que não. Não é do meu tempo, que eu sou mais antigo. Tá que é um bom. chicletinho bem fininho, horrível o chiclete. E eu queria muito. E numa das mudanças de casa, a minha mãe, a mesinha de centro não perdeu, mas a minha coleção de futebol card perdeu. E você tentou? E eu consegui há uns 2 anos atrás, eu consegui a coleção inteira, certo? Então essas coisas me dão um valor, não é o item mais valioso,
do ponto de vista de item de acervo. Mas para mim é muito mais valioso do que o primeiro livro de futebol do Brasil que eu tenho também, que foi uma luta conseguir também. De quem? Do Antônio Figueiredo, que é um livro de 1917. Né? Porque algumas vezes, Silvia, o livro parece que vem para mim assim numa sorte, né? Teve um livro que eu adquiri... Acho isso, eu acho que vem porque tem que vir. Você tem uma missão aí, você tem uma missão de resgate... Quero para você, porque você fazia aquela coisa que nem o Campo do Sonho, né? Você não sabe por que você está fazendo aquilo, mas você vai fazendo. E acaba vindo. Teve um livro que eu adquiri, o Veteranos e Campeões, um livro de 1924, que eu achei num sebo, do lado de fora do sebo. E a pesquisa não termina, né? Porque estava na rua, e o livro quando não entra no sebo é porque o livro... Imagina uma livraria de sebo não botar o livro para dentro. Quer dizer, um livro estava lá jogado na calçada na São João. Eu peguei o livro, 3 livros, R$5. 3 livros, R$5, não conhecia o livro, que é uma coisa assim, depois de um tempo você passa a conhecer o que tem e o que não tem, né? Um livro que você desconhecia, poxa, esse livro possivelmente é o item mais raro que eu tenho. Olha, né? Que massa. Que é um livro super antigo. E caiu no colo. Né? Algumas vezes não, algumas vezes aparece algum louco com um item super valioso. E eu não gasto, não faço absurdo para ter nenhum item. E agora, a gente já está terminando o nosso programa. Você pretende continuar nesse registro para os próximos anos? Está tranquilo registrar agora, né? Não, computador, com a tudo? partir do momento que você tem tudo cadastrado, a manutenção é muito mais tranquila. Né? Eu invisto muito menos do meu tempo. Você perdeu tempo para cadastrar e agora está tudo indo agora flui. Né? Possivelmente no próximo ano eu devo lançar mais algum livro, justamente para ter uma receita para manter o meu acervo. Para ter essa biblioteca que é só você que tem. Né? Porque eu deixo sempre disponível, né? As pessoas podem me mandar no e-mail, podem mandar para pesquisar. A gente colocou, inclusive, o serviço aí. Eu recebo muita gente que quer pesquisar, fazer TCC. Muita gente de TCC aparece em casa para fazer uma pesquisa de algum jogador, ou de alguma história. Então, é assim que o acervo tem alguma valia. Maravilha. Então, tá aí a dica, a gente já colocou o serviço. Muito obrigada, tá? Parabéns pelo seu trabalho. E nós estamos aqui. Qualquer novidade, venha para cá, tá bom? Tá bom. Obrigado a todos. Nossa Opinião Livre de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo. Tchau. Informações sobre uma vida mais saudável e com qualidade de vida você encontra aqui na TV Unip. No programa Edição Saúde, você se atualiza sobre equipamentos modernos em diagnóstico e tratamento e acompanha reportagens especiais e entrevistas com diversos especialistas na área da saúde. Não perca o Edição Saúde aqui na TV Unip.